Bem-vindos ao canal Maternidade Portugal. E hoje eu e Yasmin, e essa aqui é a Luna, vamos contar pra você como foi o meu parto aqui em Portugal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar muito e me motivar a continuar fazendo vídeo aqui pra vocês, tá? Ele aconteceu esse ano, em junho de 2023, e eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi. Bom, eu já tô aqui em Portugal tem um ano, e eu fiz o acompanhamento todo pelo público, né? Pobre é uma coisa triste. Fiz o pré-natal no centro de saúde e na maternidade de Aveiro. E assim, o acompanhamento do pré-natal foi muito bom. A enfermeira da família e o médico foram sensacionais, eu não tenho o que reclamar. A enfermeira me deu o número do telefone dela, bem no finalzinho, quando eu tava próxima de ter a minha filha, eu tava com 38 ou 39 semanas, que foi a última consulta que eu tive com eles. Bom, no finalzinho eu já tava sentindo as contrações, mas eu tava sentindo contração de treinamento já há umas 2 semanas. Eu estava com 38 semanas e 3 dias, mais ou menos, quando eu tive a última consulta na maternidade. E aí ela perguntou, né, se eu iria querer tomar ocitocina, né, pra poder adiantar o parto. Porém, se eu fizesse isso, eu poderia ter que ficar uma semana, mais ou menos, no hospital, porque poderia ou não nascer naquele momento. Isso quando eu completasse 40 semanas, se ela não tivesse nascido, né? Como eu já estava bem próximo, aí ela já me deu as opções. Ou, se eu não quisesse tomar ocitocina, poderia esperar mais um pouco, né? Pra poder ver se ela nasceria sozinha, mais uma semana. E aí eu falei que queria aguardar, né? Porque eu não queria ficar no hospital uma semana. Então ela foi, deu um toque, falou que poderia sair o rolhão mucoso, né, que é o tampão, que eles chamam aqui de rolhão. E aí isso foi sexta-feira. Quando foi sábado de manhã, eu senti uma coisa meio que molhada. E eu fiquei sem saber se aquilo era o rolhão mucoso ou se era a bolsa que tinha estourado. Porque o que acontece? Quando eu fui nas aulas de preparação para o parto, eles informaram que se a bolsa estourasse em cima, iria sair pouca água, e se a bolsa estourasse embaixo, que sairia mais água, ou vice-versa. Eu não entendi o que ele falou. Tem essa questão, tipo, da quantidade de água, que poderia ser pouca água se a bolsa estourasse. E aí, quando começou a sair água, eu fiquei, né, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu fiquei esperando pra ver se ia sair muita água, não saiu muita água, saiu pouca. E quando eu passei a mão, eu senti uma água um pouco viscosa, mas não era tipo catarro, né, que eles falaram, que o rolhão seria como se fosse um catarro, assim, meio gosmento. E não era isso que eu tava sentindo. E aí eu entrei em contato com uma enfermeira da família, perguntei pra ela, falei o que tinha acontecido, perguntei o que eu faria nessa situação. E falei que eu já estava sentindo contração, mas ainda não estava forte, né? Ela tá dando a opinião dela sobre o assunto. Entendi. Tá certo, filha, tá certo. Mamãe também acha. Ela falou que era melhor ir pro hospital, né, pra ter certeza, porque ela achava que poderia ser a bolsa. Então me arrumei e fui pro hospital e avisei meu marido que ele tava no trabalho, mas os meus primos e o irmão do meu marido estavam aqui em casa, e aí eles me levaram pro hospital, que é mais ou menos uns 30 minutos da minha casa. E aí a gente foi pro hospital, tudo bem, chegou lá, e as contrações começaram a aumentar um pouco. E eu fui e falei com ela, né, o que tinha acontecido e tudo mais. Aí eles viram lá na calcinha, né, porque eu tinha botado um absorvente, né, que é que eles chamam de... Ai, meu Deus. Como é que é o nome, filha? Você que é portuguesa, fale pra mamãe. Não é penso. Eu estava com um penso, né, que é o absorvente, penso higiênico. E aí ela foi... Agora você lembrou também. Tá certo. E ela foi, olhou e falou. Provavelmente era o rolhão, que não era a bolsa ainda que tinha estourado. Que sairia uma quantidade maior de água, mesmo que tivesse rompido numa parte que não sairia tanta água. E aí eu falei com ela, tudo bem, mas e as dores e tudo mais? Ela falou que eu ainda estava com 3 de dilatação, então poderia ou não nascer naquele momento. Mas, tipo, poderia ficar uma semana sentindo dor, ou poderia nascer naquela hora. E eu falei, vamos ficar andando por aqui, próximo ao hospital, né, que era logo no centro de Aveiro, porque caso ela resolva nascer hoje, a gente já tá aqui e não precisa ir pra casa e voltar.
Isso foi 10 horas da manhã que a gente foi pro hospital. Quando foi 5 horas da tarde, eu já tava exausta, né? O dia inteiro na rua e eu, ai, gente, vamos embora que não vai ser hoje, né? Não me diga! Meu marido ia sair do trabalho 7 horas. E aí ele chegou, assim, a gente chegou em casa, um pouco depois ele chegou, e aí as contrações começaram a aumentar, né? Eu comecei a sentir contração, aí quando ficou de 5 em 5 minutos, que foi mais ou menos 1h30 da manhã, aí a gente foi pro hospital, expliquei toda a situação, aí ela viu, ela colocou é tipo um eco, né, na barriga, pra poder medir o coraçãozinho do bebê e as contrações. E ela foi lá, mediu, aí ela foi e falou comigo, olha, realmente você está tendo contrações. Não me diga! Estava em 2, né, agora tá em 3. E a camada tá em 1, né, realmente diminuiu. Tá chegando mais próximo do seu parto. Então a gente vai te internar, como você tá com dor, a gente vai te internar pra você ficar em observação. Só que o seu marido não vai poder ficar com você, porque, tipo, não tinha cama no quarto. Nem poltrona, não tinha nada, só tinha realmente a cama da paciente, né, que ia ficar internada. E eu fiquei sozinha lá. E aí meu marido voltou pra casa e eu fiquei lá. Ela falou que eu tinha acesso ao chuveiro, poderia tomar banho quente, queria ajudar com relação à dor. E aquela bola de pilates também, né. Eu fiquei toda hora pulando em cima da bola, ficava pulando. Eu tomei vários banhos quentes pra poder ajudar a aliviar a dor, porque eu tava realmente com muita dor. E aí, assim, eu fiquei a madrugada inteira assim. Aí de vez em quando eu cochilava, né, na cama lá que tinha. Mas não dava pra dormir muito, né, com dor. 6 horas da manhã, a médica foi lá pra poder ver como é que tava. Aí ela falou que a dilatação estava em 4 e a finura lá do negócio estava em meio. E, tipo, eu já tinha ficado a madrugada inteira ali e, tipo, só tinha aumentado 1 dilatação. E eu tava assim, meu Deus. Aí ela perguntou se eu iria querer tomar epidural. E eu falei que sim, com certeza. Aí meu marido já pôde ir pra lá a partir das 8 da manhã. E ela informou que 11 horas da manhã iria abrir uma vaga lá na sala, né? Onde a gente fica pra poder já entrar no trabalho de parto mesmo ativo, com a ajuda lá dos monitores, do eco e tudo mais. Né? Como tava demorando pra aumentar a minha dilatação. Hoje ela tá falando, tá, gente? Quer participar, né, filha? Que a gente tá combinando hoje, olha. Quem não viu, a gente tá combinando. Estamos de Harry Potter. Né? Aí o Marlon foi pegar as coisas da Luna. Eu fui pra essa sala pra poder tomar a epidural. O Marlon teve que esperar um pouco pra ele poder ir, porque ele não podia ver a parte da epidural, não sei porquê. Aí eu fui pra essa salinha, né, pra tomar a epidural. E eu pensei que seria mais dolorosa, né, porque assim, uma injeção na coluna, você pensa, a gente vai morrer! E aí, assim, foi bem tranquila, a anestesista foi super tranquila, me explicou tudo que tinha que fazer com calma. E quando ela colocou também um catéter que vinha da minha coluna até aqui o ombro, né? E aí, quando tinha que fazer a aplicação de novo, ela só colocava ali pelo catéter, não precisava ir de novo lá naquele furo, né? Fiquei ali, ela falou que iria demorar, né, porque como eu ainda tava com 4 de dilatação, até aumentar, tudo mais, enfim. E que a médica depois iria lá pra poder me ver. E aí falou pro meu marido ir almoçar, porque já era, tipo, meio-dia, mais ou menos. Eu aqui não podia comer, porque as únicas opções que eles me deram de alimentação era gelatina, água ou ice tea. Aí daqui a pouco vem a médica, com mais 3 enfermeiras. Eu acho que, na verdade, 2 eram enfermeiras e uma era estudante. Aí a médica deu o toque e ela viu que a bebê não estava encaixada. O toque falou, não tá, não sei qual posição tá estranho. Aí foi lá a enfermeira, fez o toque também. Aí veio outra menina, fez o toque também. Aí elas, tipo, ai, desculpa, não sei o que. E, tipo, eu não tava sentindo dor, mas era um pouco incômodo, né? E eu tava assim, já nervosa, né? Como eu falei, que eu já tava muito cansada, queria logo que ela nascesse. Enfim, aí elas toda hora dando toque. Até que viram que não ia ter como ser normal, porque como eu não tava aumentando minha dilatação, ela não tava na posição, e ela era uma bebê enorme, né? Ela tava com 3,7 kg. E ela falou assim, bom, não vamos arriscar, né? Eu acho melhor a gente já ir pra uma cesariana de emergência. E nisso, né, esqueci desse detalhe,
né, que a estudante foi dar o toque e ela pressionou a ponto de furar a minha bolsa. Tipo, ela furou a minha bolsa sem querer. Aí a médica ficou assim, você não pode dar o toque desse jeito. Você tem que ser mais devagar. Ah, não, porque eu tava sentindo, não sei o que, aí eu fui, acabou furando a bolsa. Mas ela falou, não tem problema, porque a gente já iria fazer isso, né? Mas você tem que tomar cuidado da próxima vez, né? Tipo, porque eu tava ensinando. Enfim, meu parto é escola também. A gente foi pra sala de emergência, eu falei, avisa meu marido, porque ele foi almoçar, porque falaram que ele podia ir almoçar. Foram avisar meu marido, falaram que já tinham entrado em contato com ele, que ele já tava indo pro hospital. E aí eu fui pra sala de parto. E elas ficaram rindo, fazendo piada comigo, pra me deixar mais tranquila, né? Assim, o atendimento foi muito bom. Elas perguntaram se eu tinha alguma coisa de ferro. Aí eu falei, essa parte foi engraçada. Aí eu falei que a minha Xuxinha tinha o ferro. Aí elas ficaram, Xuxinha? Xuxinha? Do meu cabelo, tá prendendo meu cabelo. Aí ela, elástico, Xuxinha, eu vou xuxar. Aí começaram a rir, tipo, zoar lá na sala. E eu, tipo assim, gente. Aí elas foram fazendo as preparações, né? A anestesista ficou do meu lado, perguntou se tava tudo bem, se eu tava sentindo dor, como é que eu tava me sentindo. E eu preocupado, porque meu marido ainda não tinha chego. E ela falou assim, bom, a gente vai ter que começar. Aí eu falei, ok. Ela falou, você não vai sentir dor, mas você vai sentir o que a gente tá fazendo. Mas você não vai sentir dor. Gente, foi uma coisa muito estranha pra mim. Porque eu sou uma pessoa que tem muito nervoso de muitas coisas, né? Eu fico agoniada. É mesmo, é? Era como se eu pega a unha de vocês e passa assim, ó, na bochecha. É isso, tipo, você não sente dor, mas você sente o que tá acontecendo, tipo, aperta. Aí vai apertando, você tá sentindo. E aí você sente isso lá na tua barriga, onde tá o teu bebê. E eu achei muito ruim pelo fato de eu ter essa questão do nervoso e tudo mais, né? Eu acho que se fosse uma pessoa normal que não tem essas coisas, seria muito tranquilo, porque não tem dor. Mas, por esse fato, eu fiquei um pouco mal. E eu tava bem agoniada, comecei a chorar. E aí eu fiquei nervosa e tal, acabei vomitando. Tiraram ela tava enroladinha ainda naquela membranazinha. E aí tiraram, e aí elas me mostraram de longe. Eu fiquei bem chateada, né? Porque eu sempre vi as pessoas tendo contato pele a pele com o bebê, né? De primeira, e eu não tive esse contato com a minha bebê, pele a pele. E eu, no início, tinha dado meu plano de parto, né, que não perguntaram, mas eu falei que eu tinha feito, se eu podia entregar. E lá no plano de parto tinha informando que eu queria esse contato pele a pele, né, e elas, tipo, como eu tava ali num momento tão... Eu não me lembrei de falar na hora e eu, tipo, comecei a chorar, né, quando eu vi minha filha. Foi um momento de, tipo, muitas emoções ao mesmo tempo, você não sabe nem o que tá acontecendo, fica meio perdida. E aí eles pegaram ela e falaram que ia entregar pro meu marido, que já estava lá fora. E aí entregaram ela pra ele e eu não tive esse contato, então eu fiquei bem chateada com isso, né? E aí no quarto tinha mais 2 pessoas, só que a menina ia sair no mesmo dia. E aí eu percebi isso, que tinha 3 camas, né? Mas sempre ficava só 2 pessoas. No dia que uma ia sair, entrava outra. O atendimento foi muito bom lá na enfermaria. À noite deixou um pouco a desejar, né? Foram situações que aconteceram que às vezes a gente prefere até não chamar a enfermeira, né? Porque a gente fica meio assim. Só que, gente, chama a enfermeira. Se tiver que chamar 50 vezes, chama 50 vezes. Não se esforcem, né? Tem até um negocinho na cama que é tipo pra você botar a mão e pra você puxar. Só que se você não tá acostumado a fazer força com o braço, você vai ficar com o braço dolorido, porque você tá puxando o seu corpo ali, entendeu? Pra você não fazer força na parte de baixo. E assim, como eu já tava acostumada a fazer força com o braço, pra mim foi maravilhoso aquilo, né? Porque tipo, foi o que me salvou, né? Que a caminha da minha filha, o bercinho que ela tava, era um que ficava tipo do lado de fora da maca. Tinham 2 tipos, né? Tinha um que ficava do lado de fora e tinha um que ia por cima, assim, da mãe. E aí a mãe conseguia ver ou pegar o bebê ali por cima. E a minha não era desse jeito. Eu tinha que fazer um pouco de esforço pra poder pegar ela. E como à noite eu ficava sozinha lá, ele podia ficar comigo de 8 da manhã até meia-noite. E aí o restante do horário eu ficava sozinha com ela. Durante esses 3 dias, eu recebi anestesia pela epidural. Eles só tiraram no último dia. Foi assim, o que me salvou também, porque assim, você ficar à noite, no primeiro dia, você acabou de ser operada,
ter que cuidar sozinha do bebê, trocar fralda. Gente, foi cansativo, mas valeu muito a pena, né? Eu tive ela, era 2h30, eu fiquei no quarto daquele dia até a noite, no dia seguinte o dia inteiro, e no terceiro dia eu saí um pouco depois da hora do almoço. Basicamente eu fiquei 3 dias, tive lá o café das 6, café das 9, e aí na hora do almoço aí tinha a sopa, o almoço mesmo, que era bem assim, né, um almoço. Era um prato bem cheio. E aí tinha uma fruta, que geralmente ela era laranja, né? Depois tinha o lanche da tarde. Depois tinha o jantar. E o lanche da tarde era a mesma coisa do café das 9, né? E depois tinha o lanche da noite, que era a mesma coisa do café das 6. E de madrugada, se a gente sentisse fome, a gente podia chamar a enfermeira e ela dava um biscoito também pra gente. E, gente, uma coisa que eu achei um absurdo, e não tinha água. Tipo, a água era da torneira, se você quisesse, tudo bem. Aqui em Portugal a água é tratada, mas tem calcário. E aí tem gente que não... Tipo, eu não bebo, normalmente não costumo beber. Mas meu marido levava uma garrafa de 1,5 litro de água todo dia pra mim. E às vezes essa água acabava. Ele ia lá e comprava na máquina. Só que teve um dia que a água acabou, a água na máquina acabou. E aí eu bebi da torneira, não tinha o que fazer. Eu não ia ficar com sede, né? Ainda mais que eu tava bebendo muita água. Tá? No geral, foi uma experiência boa. Não posso falar que foi ruim. Foi uma experiência boa. Todos me trataram super bem. Fizeram os exames na Luna lá nos 3 dias, né? Fizeram vários exames. Checaram minha pressão quando eu tive a pré-eclâmpsia todos os dias. Até quem não tem pré-eclâmpsia, geralmente eles checam a pressão todos os dias. Viram como tava a minha cirurgia, se tava correndo bem. Trocaram também trocaram o curativo, todos os dias trocavam, eu podia tomar banho, eles olhavam a Luna quando o Marlon não tava lá. Eles olhavam a Luna, elas ensinaram a dar banho no bebê lá, o primeiro banho, elas foram lá, ensinaram, perguntaram tipo se era primeiro filho e tudo mais. Então assim, teve uma assistência muito boa, assim, a amamentação foi muito boa, muito tranquila no primeiro dia, só que ela tava perdendo muito peso, então teve que suplementar com Aptamil. E eles mesmo deram lá, ofereceram, né? Me explicaram tudo. Assim, eu fiquei um pouco em choque, né? Porque ela chegou e deu uma mamadeira pra minha filha. Ela não perguntou o que eu preferia, e isso eu achei também um pouco, né? Quando eu vi que ela realmente estava perdendo um peso legal, eu aceitei, porque em casa seria mais complicado. E assim, graças a Deus, ela ficou menos de um mês tomando e depois ela não precisou mais. Ela ficou só tomando peito mesmo, tomando leite do peito e já tá enorme. Funcionou. Algumas dicas que eles dão no hospital, não é bom levar em consideração, né? Mas assim, perguntar, né? Tipo, estudar bastante sobre a maternidade antes, sobre o parto, porque pode ser que você chegue no hospital e eles falem alguma coisa que você fique um pouco perdida ou não concorde, ou enfim. O ideal é estudar mesmo, se preparar para o parto. Eu tinha estudado todas as possibilidades, então eu tava com a cabeça bem tranquila, eu só queria que acontecesse, né? Eu tava bem de mente aberta, o que tivesse que acontecer eu tava aceitando, porque eu sei que eles estudam para isso e óbvio, né, que eu tenho que saber o que eles vão fazer para saber se eu aceito ou não aquilo em mim e na minha filha, né? É isso, foi assim, meu parto e meu pós-parto também, né? Eu acabei falando pós-parto também, como foi lá no hospital. Realmente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem se inscrever no meu canal, me ajudar aí a conseguir manter os vídeos, né? Eu dei o máximo de informações que eu lembrei, mas caso eu tenha esquecido de alguma coisa que você queira saber, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E quem puder já dá um like aí, já vai me ajudar bastante, né? Fica com Deus e tchau!